Imagina você chegar para um italiano, logo depois da final da Copa do Mundo de 2006, na qual a Itália se tornava tetracampeã do mundo após vencer a França nos pênaltis, e dizer para ele que nas próximas 5 Copas do Mundo a Itália não vai chegar nem aí em 3 e nas outras 2 não vai passar da fase de grupos. Cara, que roteiro impressionante e inacreditável do futebol italiano. Um declínio que, assim, a Itália fica 3 Copas do Mundo fora consecutivamente, sem nem se classificar, e agora já não parece nem mais tão surpreendente assim. Parece que o futebol italiano está totalmente estagnado, principalmente no setor ofensivo. Ainda são produzidos bons jogadores defensivos. Se você olha a linha de defesa da Itália, que perdeu, os convocados da Itália que perderam para Bósnia e Herzegovina e deixaram a vaga na Copa do Mundo de 2026 escapar. No gol tem o Donnarumma, um discípulo de Buffon. Na defesa você conta com Bastoni, você conta com Di Marco. Opções interessantíssimas. Mas do meio para frente, principalmente no ataque, as opções são bem abaixo. E isso tem custado caro. Seleções como a de Immobile no ataque, agora de Moise Kean, Pio Expósito, é um nível que está muito aquém de quem já teve Totti, de quem já teve Del Piero, Inzaghi e muito mais. Vamos passo a passo sobre as eliminações e os vexames da Itália, que depois do ano de 2006, campeã do mundo, tetracampeã do mundo, se colocava à disposição de, quem sabe, buscar igualar o recorde da seleção brasileira de pentacampeã do mundo e, quem sabe, se tornar a seleção com mais títulos ao lado da seleção canarinha. Não passou nem perto disso. Começou com a tal da maldição do atual campeão, né? Se a gente pega nas últimas Copas, os campeões têm tido desempenhos abaixo na Copa seguinte, caindo cedo, passando vexame, sendo eliminado muito brevemente. E com a Itália, em 2010, não foi diferente. A Itália cai na fase de grupos num grupo que tinha Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia. E pior, sem vencer nenhum jogo, empatando com o Paraguai, empatando com a Nova Zelândia e perdendo para a Eslováquia, ficando na lanterna do grupo. Parece ruim, né? Para atual campeã do mundo cair na fase de grupos é bem complicado, mas a Alemanha passou por isso depois de 2014 e caiu em 2018. Ou seja, é possível. A própria Espanha, depois de 2010, campeã, caiu na fase de grupos em 14. Então, a sobrevida para a Itália, concorda? Só que se isso acontece em 2014 também, Copa do Mundo no Brasil e aquele time que tinha até o Balotelli no ataque, cai na fase de grupos, num grupo em que a Costa Rica lidera numa zebra histórica que jogou muito aquela Costa Rica do Brian Ruiz, do Keylor Navas e tudo mais, e do Joel Campbell, e o Uruguai passa na vice-colocação. Inclusive tem aquele jogo contra o Uruguai, que valia basicamente uma vaga na fase de mata-mata, que o Suárez dá aquela mordida no Chiellini, lembra? E a Itália, na mordida, ficou fora. Fica na terceira posição e naquela época não se classificavam terceiros. Hoje até poderia pensar, mas caiu na fase de grupos. Ou seja, nas 2 Copas seguintes depois do tetracampeonato, a Itália não passou da fase de grupos, não chegou no mata-mata. Parece ruim, né? Já era um decréscimo muito grande para o futebol italiano. A Azzurra, uma seleção tetracampeã do mundo, mas pode piorar. 2018, se estava difícil passar da fase de grupos, imagina nem chegar nela. A Itália começa a sua sina de não se classificar para a Copa do Mundo. 2018 cai na repescagem das eliminatórias europeias para a Suécia. Perde por 1-0, naquela época eram 2 jogos, perde por 1-0 a ida, e na volta, jogando na Itália, não consegue sair do 0. 0-0, que eliminava os italianos e que deixavam eles fora de uma Copa do Mundo quase 60 anos depois. A Itália tinha ficado fora de 30 no Uruguai, ou 38, e se não me engano a Copa de 54. Posso estar enganado, ou 58. Agora, é uma informação que carece de certeza. Mas eram 2 vezes fora da Copa do Mundo na história até então. Essa eu tenho certeza. E a terceira foi em 2018. Pode ser que a sorte mude, que o jogo vire, que as coisas comecem a voltar a funcionar. Não. 2022 chega com um dos maiores vexames, se não o maior, da seleção italiana na história.
eliminação na repescagem de novo. Agora em jogo único, perdendo para Macedônia do Norte, na Itália, por 1-0 com gol nos acréscimos do segundo tempo, com requintes de crueldade. E uma segunda vez em sequência fora da Copa do Mundo. Pois é, se tinham 2 vezes que a Itália ficou de fora da Copa do Mundo, uma delas inclusive por opção de não querer jogar a Copa do Mundo no Uruguai, agora a Itália em 18 e 22 tinha dobrado o valor de não participações, o número de vezes que não chegou à Copa do Mundo, de não ir. Será que a Itália já está no fundo do poço? Parece, né? 4 Copas do Mundo, 2 na fase de grupos ficando, 2 nem indo. Pode piorar, cara. A seleção de 2026, que apelou para o ímpeto italiano, para jogadores de muita história no futebol italiano na beira do campo, a Itália é comandada por Gennaro Gattuso, um campeão de Copa do Mundo em 2006, naquele elenco que tinha também Buffon, que está na comissão técnica do Gennaro Gattuso, que participa da alta cúpula do futebol italiano. Os caras perceberam que talvez fosse um problema de identidade, de voltar o ímpeto da Azzurra. E mesmo com os medalhões campeões do mundo em 2006, a sorte não mudou. Com Pio Esposito, com Moise Kean, com Retegui no ataque, com jogadores muito abaixo do que a Itália já teve, ela até começou na esperança. 2 jogos de repescagem agora. O primeiro contra a Irlanda do Norte. Vitória por 2-0 em Bérgamo. A Itália jogando em casa conseguiu fazer o seu dever, a sua obrigação. 2 gols no segundo tempo. E aí, enfrenta a Bósnia e Herzegovina na Bósnia. Mas olha só, tudo bem que a Itália tinha caído para a Macedônia do Norte antes, que é bem pior. Mas em comparação ao que podia enfrentar, podia pegar a Turquia, que estava na repescagem, a Suécia, que estava na repescagem, a Polônia, que estava na repescagem, a Dinamarca, que estava na repescagem, a República Tcheca, que estava na repescagem, pegou a Bósnia. Talvez ao lado do Kosovo e o adversário da Turquia foi o Kosovo. Talvez ao lado do Kosovo, a seleção mais frágil dessa repescagem. Como dizer que já veterano, o Demirovic sendo uma figura ali para uma tentativa de passagem de bastão, e por aí vai ficando. Mas a Itália conseguiu. 1-1 no tempo normal e na prorrogação. Parecia que as coisas iam mudar. Moise Kean abre o placar aos 15 minutos. Mas a Itália está com um problema muito além da falta de talento no ataque. Mas o mental italiano já não é mais o mesmo. Se aquele time que era aguerrido em campo e muito difícil de enfrentar, com seu modelo característico, defensivo, forte e muito impetuoso taticamente, agora, aos 41 minutos, Bastoni, uma das figuras centrais da linha de defesa, foi expulso e a Itália teve que jogar o segundo tempo inteiro e a prorrogação com a menos. Conseguiu segurar por muito tempo, mas aos 79 minutos tomou um empate. E a Bósnia ainda poderia ter virado. Não fez, mas nos pênaltis, nem o Donnarumma, que em 2020, quando a sorte da Itália parecia que ia mudar, porque a Itália nesse período é campeã da Eurocopa de 2020 e ainda assim ficou fora da Copa do Mundo de 2022. Na final da Euro, o Donnarumma foi importantíssimo, defendeu pênalti na final contra a Inglaterra. E não fez isso contra a Bósnia. 4-1 nos pênaltis e a Itália chega à sua 3ª vez seguida fora da Copa do Mundo. Agora, na história, a Itália fica de fora de 5 Copas do Mundo até aqui. A primeira por não querer ir. A segunda não se classificou. E agora, em 18, 22 e 26, a Itália não passa da repescagem. Há 20 anos e contando, porque a gente vai chegar até 2030, a Itália vai possivelmente voltar a jogar uma Copa do Mundo depois de 24 anos. São 24 anos de ausência ou mais. E 12 anos desde 2014, na verdade desde 2006, né? Sem chegar ao mata-mata. Também 20 anos sem disputar um mata-mata de Copa do Mundo. E agora, 12 sem nem estar na Copa, né? Difícil de entender. E mais difícil ainda vai ser da Itália conseguir ressurgir do total, assim, da total cinzas, né? Que parece estar o futebol italiano. Deixa aí o que você acha dessa fase da Itália. Se você achou engraçado pelo meme da Itália tetracampeã ficar fora da Copa do Mundo de novo. Inclusive, quem sabe não bate uma tetra eliminação? 4 vezes fora da Copa seguida?
Quem sabe? Não duvido mais de nada. Comenta aí. Não esquece de se inscrever no canal se você está chegando por aqui agora ou de me seguir se você está assistindo por outro lugar. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau.